Hoje a gente vai fazer rapidamente uma recordação do que a gente já viu, né? E a gente vai já entrar na transformada de Fourier, né? Então, como é que a gente chega na transformada de Fourier? A gente parte da série de Fourier, tá? Então, o que acontece, né? Na série de Fourier, a gente viu que uma função periódica, né? Ela pode ser escrita numa soma infinita, né? De senos e cossenos dessa função periódica, tá? Quer dizer, senos e cossenos da função periódica, não. Senos e cossenos da frequência fundamental da função periódica. Que frequência fundamental é essa? Então, o que vai acontecer? Você tem lá o período, né? A frequência fundamental é 1 sobre o período fundamental, que é o menor período que você consegue colocar na sua função periódica, tá? Porque o menor período, se você pegar duas vezes o T0, também vai ser um período e na verdade é maior do que o T0, né? Então, se você pegar e multiplicar essa frequência fundamental por 2π, você vai ter o ômega zero. Então, o que o Fourier mostrou? O Fourier mostrou que eu consigo escrever, né, qualquer função periódica de período T0 nessa soma que vocês estão vendo aí, um A0, que normalmente é um termo constante, mas ele pode existir ou não, né? Se o valor médio da A0, a gente vai ver que é o valor médio da função, né? Se ele for zero, então o A0 é igual a zero. Então temos o A1 vezes o cosseno de ômega 0t mais o B1 seno de ômega 0t, A2 cosseno de 2 ômega 0t e assim por diante, né? Se você colocar numa expressão, né, fechada, né, com somatório, você tem isso que você está vendo aqui, certo? Então, basicamente, o que é encontrar a série de Fourier de um sinal periódico? É você encontrar o A0, o AN e o BN, certo? Por quê? Porque o ômega 0 você já tem, né? E cosseno e seno são funções conhecidas, certo? Então, essa é a série trigonométrica de Fourier. A gente fez um exemplo, etc e tal, né? Mas quem é o A0? A gente mostrou, né, que a gente pode, fazendo algumas contas, que o A0 vai ser o valor médio, né, o valor DC da função, né, dentro do período, ok? Então, o A0 vai ser 1 sobre t, integral de 0 a t, de f de t dt. Legal? E quem é o AN? O AN vai ser 2 sobre t, integral de 0 a t, né, onde t é o período fundamental, de f de t, cosseno de n ômega 0 t dt. E o Bn é 2 sobre t, integral de 0 a t, f de t, seno de n ômega 0 t dt. Tá? É o período da forma de onda original, né? Sendo t isso. Ok? Legal? Lembrando que o f0 é 1 sobre t e o ômega 0 é o 2π f0. Seno e cosseno são conhecidos. Vocês encontram a série trigonométrica de Fourier, tá? Agora eu vou passar rapidinho aqui, né? Eu não vou aqui demonstrar, né? Tem algumas coisas que a gente já usou, etc. E aí, o que eu fiz aqui? Fiz uns exemplos, etc. Aí eu fiz a série trigonométrica de Fourier modificada, né? Eu saí dessa série aqui, tá? E cheguei nessa série aqui. Para isso, eu só usei identidades trigonométricas, certo? Aquele negócio de cosseno de A mais B e assim por diante, tá? Você vê que aqui tem um cosseno de A mais B, né? Ó, dentro desse cara tem um cosseno de A mais B, certo? E aí tem, só que aí aparece quem? Aparece esse cara aqui, esse AN grande, né? E aparece também esse φn, certo? Esse φn, né? Esses caras, eles dependem do AN pequeno e do BN pequeno, certo? E aí você tem aqui uma relação entre eles, tá certo? Que é essa aqui, ó, tá vendo? Tá aqui em cima. O AN grande vai ser raiz quadrada de AN pequeno mais BN pequeno, e o φn, que é uma fase, é o arco tangente, né? Isso aqui é menos arco tangente, tá? De BN sobre AN, tá? Notem que essa forma aqui
ela é uma forma que prepara a gente para entender um pouquinho a forma exponencial que a gente vai falar já já. Nessa forma aqui, se você fizer encontrar os ANs, o que você vai estar encontrando? Você vai estar encontrando esses ANs grandes, né? O que você vai estar encontrando aqui? Você vai estar encontrando o cara que multiplica aquele cosseno. Então, o cara que multiplica aquela frequência de... o A1 multiplica a frequência de cosseno de ômega 0. O A2 multiplica a frequência de cosseno de 2 ômega 0 e assim por diante. Você está encontrando o peso de cada frequência dentro daquele sinal periódico, né? De cada frequência dos senos e cossenos. E isso é que vai ajudar a gente a entender a transformada de Fourier, né? Notem que se eu fosse desenhar esse A1, esse A2, esse A3 e assim por diante, né, o que ia acontecer? Né, olha só, está aqui, ó. Tá vendo? Eu desenhei, né? A gente foi desenhando, né? Então, quando você desenha esses caras, né, o que aparece? Né, aparece tipo uns sinais discretos. Esse aqui é um sinal discreto no tempo, né? Esse sinal aqui, ó, que a gente está vendo, que são os ANs, né? São sinais discretos no tempo. E que mostram o peso de cada frequência, né, que existe naquele sinal que a gente está trabalhando, tá? O que vai acontecer? Na verdade, a partir disso, né, eu posso ter uma ideia parecida com isso, né? Só que é a transformada de Fourier exponencial, né? Como é que a gente chega na transformada de Fourier exponencial ou a transformada exponencial de Fourier, tanto faz, né? A gente chega fazendo o seguinte: a gente pega e simplesmente usa as relações de Euler, né? E aí a gente chega que o cosseno é 1e elevado a jθ mais 1e elevado a menos jθ sobre 2, e o seno é 1e elevado a menos jθ menos e elevado a menos jθ sobre 2j. Substituindo θ por n ômega 0t, que aparece lá em cima, naquele somatório lá de Fourier, né? A gente consegue, ó, tá vendo? Vou substituir isso aqui pelas relações de Euler. E aí eu vou encontrar uma equação assim, tá vendo? Trabalhando um pouco nessa equação, definindo um pouco o que é C menos N, etc e tal, a gente chega numa equação onde você, em vez de fazer o N igual a 1 até infinito, você simplesmente, né, você define esse C menos N, viu, pessoal? Você simplesmente chega, né, nessa equação aqui, certo? Onde você tem um termo constante, que é o C0, que é exatamente igual a zero que você tinha lá, que é o valor médio da função, tá? E os Cn são dados por essa fórmula aqui, ó, certo? Só que o N agora pode ser negativo. Então, por exemplo, se o N for igual a, por exemplo, menos 1, isso aqui vai ser f de t elevado a menos j menos 1, que multiplica ômega 0t, então vai dar mais j, tá? Só que normalmente você faz em função de n, então tanto faz, certo? Legal? A gente fez uma série exponencial de Fourier, tá? Normalmente vai ser simples de fazer, porque se você colocar uma coisa mais complicada, você pode colocar, que nem a série de Fourier, quando você tem um t, alguma coisa assim, fica mais complicado, porque parece uma integral chata de fazer, né? Mas a gente fez uma simples aqui, tá? Calculou, etc e tal. Tá, bom, eu vou sair desse cara aqui agora e vamos entrar então agora na transformada de Fourier. Como é que você chega na transformada de Fourier, Abel? Explica aí, né? Então a gente chega na transformada de Fourier, né, fazendo o seguinte, né? O que é a transformada de Fourier? É basicamente a série de Fourier para qualquer função. Não precisa ser periódica, certo? Não precisa ser periódica. É para uma função qualquer, né? Só que quando você usa essa definição que a gente vai mostrar aqui, as coisas mudam. A gente viu que a série de Fourier, quando a gente encontrava ela, a gente encontrava um sinal discreto. Podia ser aquele AN grande, podia ser o AN e o BN, que são, você podia colocar lá um eixo lá e colocar para cada N igual a qual você encontrava o valor de o AN pequenininho e do BN pequenininho. E você podia encontrar também num gráfico qual era o valor do CN, sei lá, alguma coisa assim, ou do módulo de CN, não interessa, porque CN é um número complexo, né? Normalmente é um número complexo,
tá? Aquele coeficiente da exponencial, tá? Por que ele normalmente é um número complexo? Porque várias coisas que aparecem lá, várias decomposições. Pode ser que não seja, tá legal? Então, o que a gente vai fazer? O que o Fourier pensou, né? Ele começou a pensar assim, ó, aqui eu tenho uma função periódica que eu conheço a série de Fourier exponencial dela, né? Essa função ela tem amplitude o valor da largura da função é tal e o período é t. Notem, aqui é a amplitude, certo? Aqui é a largura do sinal e aqui é o período. Por que o período? Ele começa a se repetir de t grande em t grande. Então qual vai ser a frequência daqui? Vai ser 1 sobre t grande, certo? Ok? Aí ele fez o seguinte, ó. Ele pegou e começou a calcular esse cara, né, usando diferentes valores, né? Ele pegou, né, botou tal igual a 0,2, colocou A, ele nem colocou aqui o valor de A, botou A igual a 10, tá vendo? E o período, primeiro que ele testou foi t igual a 1, né? O que está acontecendo? Aí ele plotou aqui, né, as frequências, os CNs, digamos assim. Ele plotou os CNs, certo? Os módulos de CNs. Aí quando ele plotou esse módulo de CN, ó, tinha um sinal discreto aqui, o sinal é discreto, estão vendo? Quando ele plotou aqui, para cada frequência, né, que ele tinha, para cada frequência fundamental. Nota que aqui as frequências fundamentais vai ser 1 sobre t, que nesse caso vai ser 1 sobre 1, né? Então é 1. Depois a frequência fundamental passa a ser 1 sobre 2, que vai ser meio, e assim por diante. O que vai acontecendo? Você vai fazendo esse t crescer, e esse espectro aqui, que é tudo discreto, ó, aqui apesar de ser, eu vou até ver se eu consigo dar um zoom, ó, apesar de ser, o desenho tá aqui, ó, isso não é contínuo. Aliás, o desenho não deveria ter sido esse, né? O desenho deveria ter sido esse aqui, né? Concordam? É só as bolinhas, né? Porque é só os valores. Esse pauzinho o pessoal coloca até para chamar a atenção que é um sinal discreto, mas na verdade não é o valor, né? Não é todo o valor ali, senão não teria nem sentido, tá? É que nem quando a gente faz o desenho de uma onda assim, né? A gente normalmente faz o quê? A gente faz isso, né? Mas ele não existe aquele pedaço ali, certo? Ok? Então, eu vou voltar aqui para o tamanho decente, né? E aí, ó, aqui também, são vários pontinhos aqui, e já deu para perceber, quando você vai fazendo com que o período aumente, né, o espectro, né, os valores daqueles CNs da série exponencial de Fourier passa a ser uma coisa contínua, certo? Passa a ser uma coisa contínua. E o Fourier simplesmente foi brilhante, que ele falou assim, ó, um sinal periódico, né, um sinal qualquer que não é periódico, você pode colocar ele, né, como sendo periódico de período infinito. Então ele vai se repetir uma vez aí lá no infinito. E foi o que ele fez, né? Então o que acontece, ó? Aqui a gente tem a série exponencial de Fourier, ó, que é dada por essa fórmula aqui, certo? Professor, oi. Esse negócio o período no infinito. Não, você não. Deixa eu explicar. O que ele está querendo chegar é o seguinte, ó. O que acontece com a série de Fourier? Série, não transformada. O que você tem? Você tem simplesmente, né, você tem, quando você vai plotar essa série, digamos assim, se você quiser, como é que é a série? Não é você encontrar o AN pequeno, o BN pequeno, ou encontrar o AN grande, o φN, ou encontrar o CN pequeno, não é isso? Você encontrar a série de Fourier, é encontrar esses caras. Só que é N, tá vendo? N, então é um sinal discreto, certo? É um sinal discreto. Aí ele pegou e começou a fazer uns testes. Ele manteve o sinal, certo? O pulso, e aí foi aumentando o período. Quando ele aumentava o período, o sinal continuava a ser discreto. Tá vendo? É um sinal discreto. Tá vendo aqui? É um sinal discreto. Só que, né, quando ele aumentava o período, olha, esse sinal discreto, ele ia ficando cada vez mais o quê? Cada vez mais parecido. Então, porque na minha cabeça, quando você diminui o período, seria mais junto. Não, porque ele só está usando, sim, mas não é aí que estou falando. Mas se você diminuir o período, né, se você for plotar isso, não vai ter essa modificação.
Se você diminuir o período, esses valores aqui, porque a frequência fundamental é 1 sobre o período. Se você diminui o período, a frequência fundamental faz o quê? Ela aumenta. Então os espaços entre esses caras aqui, eles aumentam, porque a frequência é inverso do período. Então se você aumentar o período, não é que a frequência diminui, a frequência fundamental diminui. Então os pedacinhos de frequência ficam menores. Você está entendendo a diferença? Tá entendendo? É isso que eu estou mostrando, tá? Cada um desses caras aqui, ó, isso aqui é um F0, esse aqui é um 2F0, aqui também é um F0, aqui é um 2F0. A distância entre eles está fazendo o que? Está diminuindo. Por quê? Porque você está aumentando o período, o F0 vai diminuir, certo? E aí a distância entre um e outro não é F0 também, porque né, um F0, a distância entre um e outro não é F0? Ou ômega 0, tanto faz, ômega é só multiplicar por 2π, a gente vai até usar isso aqui, né? O que vai acontecer? Né? Vou mostrar, então o que está acontecendo? Você diminui, se você diminui o período, a frequência aumenta, ou seja, aquele espaço aumenta, fica mais discreto ainda. Porém, se você aumenta o período, aquele espaço diminui, fica mais parecendo com uma coisa, ó, aqui se eu for usar esse cara aqui, ó, fica uma coisa praticamente contínua, certo? Ok? É isso que o Fourier fez. Então ele falou, olha, faz sentido eu falar que um sinal que é periódico, que não é periódico, ele é periódico sim, só que ele só vai repetir num tempo infinito, tá? A ideia foi muito bem feita. Quando ele aplica essa ideia em cima da série de Fourier, o que vai acontecer aqui? Ele vai simplesmente aplicar a série de Fourier a uma função qualquer. Por exemplo, esse pulso aqui, certo? Como é que ele calcula a série de Fourier? Usando essas duas fórmulas aqui. Na verdade, a série de Fourier exponencial só precisa de uma fórmula, né? A série de Fourier a trigonométrica e aquela de módulo e fase precisa de duas fórmulas. Você tem que encontrar o AN, você tem que encontrar o BN. São duas fórmulas diferentes, né? E quando você vai encontrar aquela outra que é AN grande e φn, você tem que saber quem é o AN grande e quem é o φn. Já na série de Fourier exponencial, você só precisa saber quem é o CN. É uma fórmula só que aí a série é um pouquinho diferente. Você vê que ela vai de menos infinito até mais infinito, tá? Ok? Então tem uma fórmula só, que é justamente essa aqui que eu acabei de colocar aqui embaixo. Integral de menos t sobre 2 é mais t sobre 2 de 1 sobre t, e multiplica f de t elevado a menos jn ômega 0 t dt. Aí o que ele faz aqui? Ele primeiro mostra o seguinte: quem é o ômega 0? É 2π ômega 0, aqui ele devia fazer assim, ó, é 2π f0, que é igual a 2π vezes 1 sobre t grande, certo? Assim, se o período aumenta, o que vai acontecer com esse ômega 0? Vai ficar cada vez menor, concorda? Se t tende a infinito, esse ômega 0 tende quase a zero, concordam comigo? Ok? Então ele pegou e fez ele é muito esperto, né? O que ele fez? Ele pegou a distância entre duas frequências. Uma frequência não é a frequência ômega 0, a segunda não é ômega 0 vezes 2, a terceira não é. Se tem aqui 2 ômega 0 para 3 ômega 0, não é. Aqui é n mais 1, né? N mais 1 ômega 0 menos ômega 0, né? Então ele pegou n mais 1 ômega 0 menos n ômega 0, que é o ômega 0, a distância entre as frequências, é 2π sobre t, certo? É 2π sobre t. Legal? Aí o que ele fez? Ele simplesmente substituiu esse delta ômega, que é o ômega 0, nessa fórmula aqui, ó. Né? Quem é o ômega 0? Ômega 0 é igual a delta ômega, certo? E agora ele vai substituir aqui, ó, né? Nessa fórmula. Então você pega aqui, ó, 1 sobre t, o delta, e vale quanto? Vale 2π sobre t. Aí ele substituiu simplesmente, né, esse 1 sobre t aqui. Se você colocar aqui, quanto vale 1 sobre t aqui? Vale 2π sobre delta ômega, tá? Ele colocou aqui, ó, e 1 sobre t, que é delta ômega sobre 2π, integral de menos t grande sobre 2 até mais t grande sobre 2, né, de f de t elevado a n ômega 0 t dt elevado a... O que ele fez? Ele simplesmente substituiu isso aqui, galera, ó, aqui. Ou seja, pegou essa integral toda aqui e colocou aqui dentro, estão vendo? Só que ele não fez só isso, porque aqui deveria ser o quê? Aqui deveria ser, ó,
Até está aqui em cima, ó. Ele colocou isso, tá vendo? Substituiu, estão vendo o que está acontecendo aqui? Substituiu. Quando ele substituiu, a única coisa que ele fez, ele, em vez de botar delta ômega, em vez de ele botar 1 sobre t, ele colocou delta ômega sobre π. Certo? Por quê? Porque é. Não é isso aí? É delta ômega sobre π. Aí o que ele fez aqui? Ele encontrou isso, ó, tá? Ele mudou aqui. Por que ele mudou? Porque tem um somatório e tem uma integral. Então ele deixou a integral separada aqui, pegou isso aqui, botou esse 2π para fora, porque é um termo comum, colocou o delta ômega para esse lado aqui, certo? E o que acontece? Olha só, aí é que foi a parte genial, né? A parte genial. Ele viu o seguinte, ó, quando eu aumento o t, o que vai acontecer? Né? Essa integral que está aqui dentro vira uma integral de menos infinito até mais infinito, concorda? Se eu pegar o t e tender ele infinito, vai ser uma integral de menos infinito sobre 2 até mais infinito sobre 2, concordam comigo? Tá? Ok? Que mais? O ômega zero em si, né, ele não vai ter mais sentido, ele vai ser como se fosse o quê? Né? É como se fosse, ele vira contínuo, certo? Então, o n ômega zero que está aqui, ó, ele vai virar simplesmente o próprio ômega, certo? E o delta ômega, que é o ômega zero em si, vira um d ômega, se é uma coisa muito pequenininha, um d ômega. Substituindo isso, aquele somatório passa a ser uma integral, tá? Esse, que era um delta ômega, passa a ser um d ômega. E o que tinha aqui dentro notem que esse somatório vira isso. O que tinha aqui dentro? Aqui dentro você não tinha o coeficiente, entre aspas, da série de Fourier. Agora você tem uma integral. Não é uma coisa que vai dar um valor em função de n, tá vendo? Porque o n ômega zero vai virar só o ômega zero. O ômega, desculpe. E isso aqui vira uma integral. Esse cara aqui, esse coeficiente Cn, ele vira o que? Ele vira a transformada de Fourier. É como se... O que é a transformada de Fourier? É como se fosse coeficientes, todos os coeficientes Cn que você tinha lá na série exponencial discreta, digamos assim, viram uma integral. Qual é a vantagem? A vantagem é que você consegue representar, digamos assim, a função que está sendo analisada, né, que não precisa ser periódica, né, em em um espectro de frequência. Você consegue ver o que tem naquela função lá, as frequências que ela tem, certo? Então é diferente, entendeu? Na função você está vendo lá só o tempo, tá? Você pega por exemplo, se você pegar uma função assim, né? Ok? Você só está vendo o tempo daí, né? Porém, se você fizer a transformada de Fourier dela, né? O Fourier, o que vai acontecer? Você vai ter uma outra coisa. Vamos supor que dê uma coisa mais ou menos assim, ó. Dá um desenho. Vocês vão ver que a gente vai calcular vários, a gente vai ter vários desenhos. Dê um desenho assim. E vamos dizer que isso aqui seja, por exemplo, 10 kHz, porque você está trabalhando aqui com tempo e aqui você passa a trabalhar com frequência, com ômega, digamos assim. Até vou botar aqui 10.000 radianos por segundo, né? Só para ficar em ômega mesmo. Então, o que você consegue ver quando você olha esse cara aqui, né? Você olha, você ainda não viu você tem a sua forma de onda ali. Quando você olha esse cara, você fala assim, poxa, esse sinal aqui no tempo, né? Esse aqui que a gente está analisando usando a transformada de Fourier, ele é um sinal que a frequência máxima dele é 10.000 radianos por segundo, porque a partir disso não tem nada no sinal. Pô, então se eu quiser, por exemplo, se de repente nesse sinal eu faço a transformada de Fourier e aparece, vamos supor que eu tinha feito um sinal parecido com esse, só que aparece um pico aqui, por exemplo, né? Provavelmente, né, esse pico está sendo causado por algum problema, talvez o ruído. Então, uma das formas de eu, por exemplo, eliminar isso aqui desse sinal, fazer uma filtragem do sinal, é filtrar na frequência, tá? Transformada de Fourier é uma ferramenta que a gente utiliza para o resto do curso, entendeu? Outro exemplo, né? Se você pegar um sinal qualquer, se eu pegar aqui uma coisa menos poluída, você pega um sinal qualquer, né? Aí você faz a transformada de Fourier dele
e aí você vê que a transformada de Fourier dele é uma coisa mais ou menos assim, ó. Aparece até umas frequências, entre aspas, negativas. Você pode imaginar como se fosse... O que é frequência positiva? Imagina girar assim na frequência positiva e girar assim na frequência negativa, certo? Aí você vê que a frequência dele é uma coisa assim, a transformada de Fourier dele, digamos assim, né? Aí você sabe o quê? Que esse sinal ele tem frequências baixas, porque é tudo próximo ali de zero, tá certo? E aí o que acontece? Sinal que tem frequência baixa, se eu quiser transmitir ele, por exemplo, se eu quiser transmitir um sinal de frequência baixa através de uma antena, eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar uma antena enorme, certo? Tem que usar uma antena enorme. Porém, você vai ver que você pode fazer o seguinte: você quer aumentar, você quer, por exemplo, transmitir esse sinal usando uma antena pequena, você tem que fazer o seguinte: você tem que tentar embutir esse sinal dentro de uma onda de maior frequência. É o que a gente chama de modulação. Vocês veem isso todo dia porque vocês ligam um rádio lá. Bom, não sei se vocês usam rádio, eu gosto de escutar rádio ainda, né? Mas lá no carro principalmente, né? O rádio lá, não sei o que megahertz, não é isso? Só que a frequência que está sendo transmitida ali, pessoal, é uma frequência de kilohertz, que é o que você está escutando. O ouvido humano só ouve até 20 kHz. Mas por que então a frequência megahertz? Porque para você fazer uma antena que não seja tão grande, você trabalha na frequência de megahertz. Como é que você faz isso? Vocês vão ver aqui, certo? Você faz uma multiplicação por uma que a gente chama de portadora, certo? E transmite. Aí o que acontece? A frequência de kilohertz fica embutida na frequência de megahertz. Aí quando chega no carro, o seu rádio faz a decodificação. Ele pega da antena do rádio lá, né? Ele pega o megahertz e junto com o kilohertz, aí separa o megahertz para um lado e o kilohertz para o outro. E manda o kilohertz para onde? Para o seu rádio, para você escutar. Entendeu? Conseguiria, só que você precisaria de uma antena muito maior. Entendeu o que eu estou falando? Em vez de você vai ver, você já viu uma antena de transmissão de televisão e de rádio, né? Se você for ver, é uma antena desse tamanho. Só porque eles colocam ela lá em cima, porque para ela pegar uma distância maior. Você vê que normalmente todas elas são antenas que, se tivessem que transmitir o sinal original, sem você teria que fazer uma antena do tamanho da Praça das Antenas. Você está entendendo? Em vez de você usar uma antena assim, você tem que fazer uma antena do tamanho da Praça das Antenas. Isso aí fica inviável. Pior, o seu receptor, que é o que recebe, também teria que ter uma antena desse tipo. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, isso é inviável. Como é que você vai botar uma antena de 10 metros num celular? Você está entendendo o que eu estou falando? Então é bem legal esse teorema do Fourier. E se usa até hoje. E eu não vejo, por enquanto eu não vejo, a não ser que o nego invente uma nova teoria, uma forma de não ser usado daqui a 100, 200, 300 anos. Entendeu? Vai ter que mudar tudo. Sei lá, pode acontecer, sei lá, eu não sei. A gente não sabe, pô. Quem diria, né? Você vê, como é que é? O homem precisou de, sei lá, sei quantos 1000 anos para poder, né, fazer um avião sair do chão, né, não sei o que, né, ter um avião, e só precisou de 50 anos para mandar alguém para a Lua. Quer dizer, a diferença, as coisas avançam num ritmo absurdo, certo? Mas a princípio, assim, a gente usa essa teoria de Fourier desde que ele criou a teoria, certo? E 50 anos que agora tem até um robô que faz... Não, agora sim. Se bem que vocês viram o videozinho da Tesla, né? Aqueles robôs estavam sendo controlados. Mas a Tesla falou isso depois. Aqueles robôs que estavam no meio da galera estavam sendo remotamente controlados. Você está entendendo? Tinha um cara, tipo, num traje, digamos assim, como se tivesse uma realidade virtual, digamos assim, e ele controlava o robô, né? Porque fazer ele sozinho... porque, principalmente, o controle ali do robô não era nem... Pensa bem, eles não estão mexendo nessa tecnologia. Eu não duvido que daqui a pouco a gente vai ter um robô nesse nível, tá? Porém, você tem que colocar umas questões que normalmente você não pensa, mas tem que ser pensado. E se o robô desse uma pane e saísse atingindo, socando todo mundo? Podia ter um desastre. Vocês estão entendendo? Então, na hora que você vai apresentar um negócio desse, você não vai fazer mas se desse com o cara controlando. Não, aí não. Justamente o cara está controlando. Certo? Se desse um problema, ele desligava e acabou.
Mas aí é um negócio viável, você pode colocar um robô para cada indiano, assim. Ah, sim. Mas eu estou falando. Mas assim, ainda se usa. Não há dúvida, galera, que ainda existe a matéria-prima homem, né, digamos assim, que ainda pode ser usada no lugar de robôs, digamos assim, também, né? Mas no futuro, realmente, com o avanço da inteligência artificial, notem que avanço da inteligência artificial, na verdade, claro, está avançando, mas tudo isso já existia. A inteligência artificial não começou agora, certo? Começou há um tempo grande. E o que acontece é que, na verdade, o que a gente não tinha era poder computacional para fazer coisas que a gente faz agora, você está entendendo? Em tempo real. Você conseguia, por exemplo, hoje você consegue fazer uma máquina que olha, né, numa velocidade absurda, você não tem ideia. Na portaria de vários prédios aqui de Maringá, você mete a cara lá, em 2 segundos, identifica o teu rosto e abre. Isso aí é o quê? É reconhecimento de padrões, mas é inteligência artificial. Certo? É reconhecimento de padrões. Ele consegue fazer vários cálculos e é tempo real. Antigamente você podia fazer isso? Podia, só que tinha que ser, a gente chama de offline, digamos assim, em vez de ser online, vocês estão entendendo? Ele tinha que fotografar você, mandar para o computador tinha que fazer todo o cálculo, verificar se aquilo era o Abel ou se era outra pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E isso demorava tempo. Já imaginou, o cara botasse a cara lá, tinha que esperar 10 minutos para entrar? Não dava. Hoje você faz isso em tempo real. Hoje você lê placa em tempo real, né? Você vê, você pega um carro desse, quem puder vai fazer um test drive aí nesses China aí, ele lê as placas, entendeu? Então se ele vê lá 60 por hora, ele te dá um aviso na hora que você está andando a mais de 60, você está acima do limite de velocidade. Ah, mas como assim? Porque ele leu a placa. E como ele sabe que você está acima? Ele não está nem olhando o seu velocímetro, ele está olhando o GPS do carro e calculando a velocidade em tempo real. Entendeu? O GPS faz isso, assim, só que ele faz de uma maneira diferente. O GPS, ele tem um mapa e sabe quais são as ruas que tem a velocidade. O GPS que eu falo, o Google você pode pedir para fazer isso, e outro GPS você pode usar, né? Ele simplesmente tem um mapa dentro, que quando ele vê que você está na determinada rua, ele fala, você está acima do limite de velocidade. Você está entendendo? Mas isso é uma furada, porque, por exemplo, podem ter mexido, estão fazendo uma obra, aí o limite de velocidade que era 100, ele mudou. Os caras que estão fazendo uma obra, eles colocam lá 40 por hora. Se você está ali usando só o GPS, sem a inteligência artificial, você vai estar acima da velocidade e não vai ter aviso nenhum, você está entendendo? Concorda comigo? Porque lá no mapa ainda não foi atualizado que ele tem uma obra. Por isso tem que atualizar o mapa do GPS. Por uma outra série de razões. Por que o GPS do Google é o melhor? Ou o Waze, ou qualquer outro aí? Porque ele é atualizado praticamente todo dia. Você está entendendo? Os outros, aquele GPS nativo, é bacana, mas ele não é atualizado o tempo todo. Qual é a vantagem do GPS nativo? Um lugar que você está sem sinal de celular, você consegue ver o mapa. Mas você sabe que você pode baixar o mapa do Google para quando você não tem sinal de celular. Vocês sabiam disso? É só na hora lá ele pega. Aliás, ele, se você não fizer nada, ele baixa o mapa para você da região que ele sabe que é em volta onde você trabalha. Ele cria um mapa ali dentro. Vocês sabiam disso? Pois é, eu já usei isso muito. Quando antigamente você ia para o exterior, galera, todo mundo sabe aqui na UEM, eu viajo pra cacete, entendeu? Para Estados Unidos, para Europa, etc e tal. Antigamente, quando você ia para os Estados Unidos, Europa, etc, beleza? Você podia ir com o seu celular, não tem problema. Só que você gastar 1 minuto de dados aqui custava, sei lá, R$200. Entendeu o que eu estou falando? Era caro pra cacete. Então você podia usar o celular, né? Você usava ele só voz para emergências, porque para emergência, sei lá, acontece alguma coisa, você tem que ligar, mas só voz para emergência. Você podia receber as ligações, mas você não respondia, né? Se você respondesse, você ia começar a pagar. Aí você via quem estava te ligando, chegava no hotel e ligava através de WhatsApp, sei lá, uma coisa assim. Era carão. Aí o que acontece? Eu queria usar o mapa do Google mais atualizado. Aí você chega lá no Google, tem uma opção lá se você for lá no Google Maps, você vai lá e manda ele baixar o mapa. Eu baixava o mapa às vezes de um país inteiro. Você está entendendo? Gasta espaço no
no armazenamento, entendeu? Mas eu assim, na Europa então, meu amigo, é facinho pegar o mapa do país inteiro, entendeu? O mapa de Portugal se baixa numa baixada só, entendeu? Porque é um país pequeno, entendeu? Se você pegar um país grande como o Brasil é complicado, né? Mas é maneiro pra caramba, que você consegue, sabe, colocar tudo offline, aí você desabilita a transferência de dados e vai usando o seu GPS sem problema nenhum. Agora mesmo, nessa última viagem, onde eu estava, a rede, agora não, agora se você viaja muito, paga 10 por mês, é R$10 por mês, verdade. Você tem direito a passaporte mundo. Aí você pode ir para a Europa e para os Estados Unidos e lá dentro você usa os dados lá como se estivesse usando os dados aqui. Entendeu? Pode estourar a franquia, mas se tiver uma franquia grande, por exemplo, você tem 30 GB, sabe? Dá para usar para cacete. Eu uso direto, tá? Não é para ficar baixando filme, essas coisas, você não está queimando a sua franquia à toa, mas, sabe? Lá agora eu uso GPS direto. Aí o que acontece? Por exemplo, eu fiz aqui, eu peguei, né, nessa viagem, tava difícil pegar a conexão 5G lá no lugar que eu estava, certo? Aí demorava muito fazer os cálculos, eu ficava querendo carregar o mapa atual. Aí eu mandava eles tirar os dados na mesma hora. Quando eu tirava os dados, automaticamente ele pegava o mapa que estava armazenado na memória, entendeu? E aí ele já traçava o caminho, etc e tal. Só que, aí o que acontece? Vocês já viram, quem usa Waze, quem usa Google, ele vê informações em tempo real do tráfego. Ele vê se, por exemplo, tem um vermelho ali na frente, tem uma abóbora. Vermelho é trânsito praticamente parado, abóbora é trânsito lento. Você pode desviar, de repente, para ver se consegue uma rota melhor, entendeu? Então, já aconteceu de eu estar sem os dados em tempo real e ter que ficar esperando um engarrafamento lá que eu poderia ter visto antes, se tivesse. Então, cara, isso é tudo usado em cima disso, tá? Então, telecomunicações, ela vai continuar usando essas fórmulas todas. Por isso que a gente tem que aprender. Engenheiro eletrônico, eletricista de telecomunicações tem que aprender essas transformadas, principalmente Fourier é muito utilizado, processamento de sinais, é tanta aplicação que eu vou ficar aqui falando o tempo todo, dando exemplo o tempo todo, tá? Então é isso, na verdade eu defino a transformada como isso aqui é como se fosse o coeficiente, isso aqui é como se fosse o coeficiente da série de Fourier exponencial, que é a transformada de Fourier, e aí o legal é o seguinte, se você tem os coeficientes e você multiplica por E elevado a J, não sei das quantas, você não tem a função original? Não é quando você concorda comigo que você tem os coeficientes e não tem a função original, não tem o f de t? Então é só você multiplicar a transformada de Fourier, você já encontra aqui, ó, você pegar o f de ômega, que é esse cara aqui, e multiplicar pelo E elevado a J2 ômega t, ó, que está aqui, você tem a função original. Já é a transformada inversa. Então esses dois caras aqui já resolvem o teu problema. Tá? Esses dois caras aqui. A transformada, notem, isso é importante. A transformada direta, que é dada por essa fórmula, f de ômega, f grande de ômega, que nem tinha Laplace, tinha f grande de S, agora é f grande de ômega, né? E o f de t, né, que é a transformada inversa. Notem que elas são quase iguais, estão vendo? Que é quase igual. Só que uma, em vez de negativo, é positivo, e a outra tem um 2π embaixo. Isso só acontece quando eu estou trabalhando com ômega. Se você estivesse trabalhando sem ômega, com F, por exemplo, você pode fazer a transformada Fourier também em Hertz, em frequência F, certo? Aí some esse d ômega, aparece um df. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Lá em cima, a integral é J2πf, entendeu? E aqui embaixo é 2πf também, tá ok? É isso, que é a transformada em... Vocês vão ver em telecom, ele usa F, ele não usa ômega, tá? Em princípio de telecomunicação, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar propriedades da transformada de Fourier, tá certo? Primeiro, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar esses dois caras aqui e vou calcular uma transformada de Fourier, tá bom? Só para a gente exemplificar aqui o uso da fórmula, tá? Vou fazer o uso dela, só um instantinho. Deixa eu pegar aqui e criar um outro
um outro cara aqui. Beleza. Deixa eu criar uma outra nota aqui. Isso. Tá. Vou pegar então. Cadê o meu? Ah, tá aqui. Deixa eu recortar esse cara aqui. Deixa eu colar aqui. Cadê o cara que eu estava mexendo? Isso. Colar. Ok. E deixa eu voltar aqui então. E pegar novamente. Vou pegar outra coisa. Não vou pegar aqui. Copiar. E agora vamos colar aqui. Ótimo. Beleza. Então agora a gente tem aqui as definições. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um exercício, tá? Vou fazer um exercício. Deixa eu tirar esse cara agora. Não quero ele. Eu vou sair. Ok. Vou sair também aqui. Ótimo. Ficou só esse. Ó, legal. É isso que eu queria mesmo. Então vamos lá. Temos aqui a definição da transformada de Fourier de uma função, né? Que é o integral de menos infinito até mais infinito de 2f de t e elevado a menos j ômega t dt, e a transformada inversa. Eu vou pegar agora e vou fazer o seguinte, vamos pegar esse cara aqui, ó, vou desenhar. Que é t, f de t. Aqui eu vou botar, só para como exemplo, 2, vai ficar mais fácil, menos 2 até mais 2, aqui é 0, e o tamanho é 2 também, o tamanho é 2, espera aí, vou desenhar mais forte aqui, até aqui, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou calcular a transformada de Fourier. Vou pegar uma outra cor aqui, né? A transformada de Fourier de f de t. Quem é f de t? F de t é esse sinal que vocês estão vendo aí, tá? É um pulso retangular. Ótimo saber a transformada de Fourier de um pulso retangular, né? Porque a gente usa bastante isso. Legal? Então vamos ver como é que fica a transformada de Fourier desse cara. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar a fórmula lá. Então, transformada de Fourier de f de t é igual, vamos lá, integral de menos infinito até mais infinito de f de t elevado a menos j ômega t dt. Primeira coisa que você tem que notar, se é uma integral de menos infinito até mais infinito do f de t elevado a menos j ômega t dt, quer dizer o seguinte, quer dizer que o t vai sumir. Então, na transformada de Fourier não vai aparecer t, certo? Tzinho, tempo. Então, só quem sobra aqui nessa salada toda de letras aqui é um ômega. Então, isso aqui vai ser um f de ômega, certo? Beleza. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer essa integral agora. Então, isso aqui vai ser o quê? Integral de menos infinito até mais infinito. Quanto é que vale f de t? Ah, vale 2. Só que ele vale 2 de quando? De menos 2 até mais 2. Depois ela vale quanto? 0. Certo? 0. Então, olha só. Presta atenção. Vou cortar isso aqui. Em vez de ser uma integral de menos infinito até mais infinito, vai virar uma integral de quanto? De menos 2 até mais 2. Concorda? Legal? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser 2, certo?
Vocês entenderam o que eu estou fazendo, não entenderam? Vamos fazer, se quiser pode fazer diferente, pode fazer assim, ó. Então vai ser integral de menos infinito até menos 2, de 0 vezes e elevado a menos j ômega t dt. Por quê? Porque de menos infinito até menos 2, isso aqui vale 0, certo? Mais integral de menos 2 até mais 2, de 2e elevado a menos j ômega t dt, mais integral de mais 2 até mais infinito, de 0 vezes ele é j ômega t dt, certo? Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, certo? Ok? Porque aqui é 0. Entenderam como é que eu fiz isso, né? Agora eu vou fazer essa integral. Então, um instantinho, deixa eu colocar mais páginas. Ok. Agora eu vou fazer essa integral. Vamos ver como é que fica. Chato. Vai. Beleza. Então, a minha f de ômega vai ser integral. De menos 2 até mais 2, de 2e elevado a menos j ômega t dt. Certo? Isso é integral difícil de fazer? Não, né? Integral de e elevado a at dt, certo? Ok? É igual a quanto? E elevado a at dividido por a. Certo? Legal? Muito fácil, né? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Integral de menos 2. Isso aqui já vou colocar direto. Né? Vai ficar 2 vezes, porque esse 2 é constante, né, galera? Posso colocar para fora da integral. Elevado a at. Só que o A não existe aqui, Abel. Como é que você faz? O A é o J ômega, certo? Menos J ômega, concorda? Então vai ser E elevado a menos J ômega T sobre quanto? Menos J ômega. De menos 2 até mais 2. Sim ou não? Sim, né? Legal? E aí? Agora eu vou substituir, pô. Vai dar 2. Aí vai ficar quanto? E elevado a menos 2 menos J 2 ômega. Certo? Legal? Menos, é isso? E elevado a mais J2 ômega sobre menos J ômega. Certo? Tudo bem? Beleza. Vou fazer o seguinte, ó, vai ficar tem muito menos aqui, né? Vamos diminuir o número de menos. Aqui tem 2 sinais de menos. Vamos diminuir o número de menos. Multiplicar por menos um em cima e embaixo. Certo? Vai ficar assim, ó, 2 que multiplica E elevado a esse 2 aqui, E elevado a mais J2 ômega menos E elevado a menos J2 ômega sobre menos J. E aqui eu vou botar o ômega para fora. Ih, rapaz. Por que você fez isso? É porque, na verdade, eu quero fazer uma coisa interessante aqui. Isso aqui, galera, se vocês olharem, né, esse cara aqui, é quase uma coisa que eu quero. Ele é quase uma coisa que eu quero. Tá? Como assim ele é quase uma coisa que eu quero? Vocês lembram que o seno de θ
é igual a E elevado a mais Jθ menos E elevado a menos Jθ dividido por J2. Vocês lembram disso? Isso aqui é uma das relações de Euler, não é? Não é? Notem, deixa eu só falar uma coisa, se você tivesse colocado lá na prova assim, já estava certo, tá? Aliás, se tivesse colocado assim, ó, você chegou no resultado, legal? Você chegou no resultado, ok? Tá? Porém, eu vou continuar acima desse resultado. Olha só o que eu vou fazer. Você concorda que para isso aqui ficar, para esse cara aqui ficar um seno de 2 ômega, concorda que para ficar um seno de 2 ômega, é só fazer isso aqui, ó, é só multiplicar por 2 aqui e por 2 aqui? Você concorda? Sim? Esse 2 que está aqui, esse vai multiplicar por aqui, vai ficar 4, concorda? Legal? Sim? E aí fica assim, ó, f de ômega é igual a 4 vezes seno de 2 ômega sobre quanto? Sobre, eu multipliquei por 2, né? Aqui em cima e embaixo, né? Sobre 2 ômega. Certo? Não tem problema. Agora eu vou simplesmente simplificar aqui. Tá? Legal? Multipliquei por cima e embaixo. Ficou 4 e aqui ficou J2 ômega. Ah, desculpa, ficou aqui. Desculpa, eu errei aqui. Eu já tirei esse 2 aqui. Desculpa, já tirei esse 2. Tá? 4 seno de ômega sobre ômega. Certo? Não ficou? Isso aí? Sim ou não? Ficou. Ficou mais bonito? Negativo, né? Não, porque eu já fiz ao contrário aqui, ó, na verdade. Desculpe, eu que coloquei aqui, eu que tinha que ter colocado aqui. Desculpe, eu que coloquei errado. Aqui entendeu? É aqui, ó, multipliquei por menos 1 em cima e embaixo, eu que errei aqui, tá? Desculpa. Entendeu? Lembra que eu falei, vou tirar o número de menos, vou diminuir o número de menos? Desculpa, galera, fui eu. Entendeu? Legal? Não tem negativo não, tá? Legal? E aí resolvi. Ficou mais bonito assim? Ficou mais bonito, né? Ficou mais bonito. Só que vai ficar um pouquinho diferente agora. Como assim vai ficar um pouquinho diferente? É que tem uma função, pessoal. Essa função é chamada função sinc de alfa, tá? Tá legal? Ou sinc de alfa x, digamos assim, que vai ser seno de alfa x dividido por alfa x. Botei assim só para ficar bem diferente das letras que a gente está usando. Tá legal? Essa função é chamada sinc, também chamada de seno amostrado, tá? Ok? Sinc mesmo o pessoal chama, tá? Que é o seno de alfa x sobre alfa x. Olha só, para a gente colocar isso aqui num formato ainda mais reduzido, se eu colocar aqui, ó, 2 embaixo, vai ter que aparecer um 2 aqui em cima, não vai? Não vai aparecer um 2 ali em cima? E aí o que você faz? Você faz assim, ó, f de ômega é igual a 8 vezes seno de 2 ômega sobre 2 ômega, certo? O que é isso aqui? 8 vezes o que? Sinc de 2 ômega. Ficou menor ainda. Concorda? Ficou menor ainda. Tá legal? Então, eu acabei de fazer a transformada do pulso retangular. O que é a transformada do pulso retangular? É um sinc. Desenha aí para mim. Eu não vou mostrar agora, mas acreditem em mim, é um desenho assim, ó. Ih, rapaz, comecei errado. Aí você faz para cá igual.
tá? Isso aqui é um sinc. Que é ômega. Isso aqui vai ser 8 sinc de 2 ômega, tá? Normalmente o sinc de 2 ômega sobre 2 ômega é 1. E vocês aprenderam isso. O sinc de ômega, na verdade, quando o ômega tende a 0, né? É 1. É você fazer esse limite. Vocês aprenderam isso em cálculo. Faça o limite de seno de x sobre x quando x tende a 0. Vocês não fizeram isso em cálculo? Devem ter feito. Vai dar um 0 sobre 0, concordam comigo? Seno de x sobre x quando x tende a 0 dá 0 sobre 0, não é? Aí você faz o que? Você faz a derivada, usa L'Hopital, certo? É a mesma coisa que o limite quando x tende a 0 de derivada de seno, que é o cosseno, né? Sobre a derivada de x, que é 1. E o cosseno, quando x tende a 0, tende a quanto? Tende a 1. Dá 1 sobre 1, o limite é 1. É por isso que eu coloquei esse 8 ali. Por que você colocou esse 8 ali? Porque, concorda que tem que colocar um 8 ali? Né? Tem que colocar um 8. Legal? Porque aparece ali. Ficou legal isso aqui? Né? Entenderam como é que funciona aqui? Viram? Pô, você pegou um difícil, hein, Abel? Podia ter pegado um mais fácil. Peguei um difícil mesmo, né? Podia ter pegado um mais fácil? Podia, né? Mas, por exemplo, eu posso até usar esse exemplo aqui para mostrar, né, uma propriedade, né? Então aqui a gente sabe o que? Que se eu pegar... O que eu desenhei ali? O que eu desenhei aqui, pessoal, é uma função RET. A função RET de T é essa função aqui, ó, pulso retangular, tá? Ela é assim, ó, RET de tal, se não me engano, é isso. Ela depende de T sobre tal. É que eu não lembro direito da definição, eu sei que ela vale 1 aqui. Peraí. Aí aqui é menos tal T sobre T, F de T. É porque na verdade depende de... É T sobre tal mesmo. T sobre tal. Vai de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2, né? É isso aqui. Certo? Esse pulso retangular de largura tal, né? E altura 1. Tá certo? Acho que escreve assim mesmo. Tá? O que a gente fez lá em cima? A gente fez o quê? A gente pegou... Isso aqui que é? Isso aqui é 2 RET de... T sobre 4, concorda comigo? Isso aqui é 2 RET de T sobre 4? É só olhar aqui, ó. Eu vou pegar e botar aqui embaixo para vocês verem. Vou copiar, peraí. Aliás, deixa eu ver se eu não estou falando besteira, mas acho que eu não estou falando besteira não. É que eu não lembro direitinho qual é a definição de RET. Mas eu acho que é essa mesmo, RET de T sobre tal. Ó, RET de T sobre tal é isso, não é? Então se isso aqui é 2, né? Pensa bem. Se isso aqui é 2, quer dizer que tal sobre 2 é igual a 2, concorda comigo? Tal sobre 2 é igual a 2, não é? Não é isso? Então o tal vale quanto? Aqui. Vale 4. Certo? Vale 4. E a altura aqui é 2, não é? A altura não é 2? Então estou multiplicando quem? Estou multiplicando o RET que tem altura 1 por quanto? Por 2. Então isso aqui é 2, né? Vezes RET, isso aqui, né? 2 vezes RET de T sobre 4. Certo? E eu acabei de fazer o quê? Eu acabei de mostrar que a transformada de Fourier
de 2 vezes het de t sobre 4 vale quanto? Vale 8 sinc de 2 ômega, não é isso? Certo? Aí, ó, eu vou voltar agora nas propriedades. Que assim, propriedades, você não falou nada de propriedades ainda? Não falei mesmo, não. Mas vou voltar. Como assim? Deixa eu chegar lá. Cadê as propriedades? Está aqui na transformada de Fourier. Ó. Tem uma propriedade que diz que a transformada de Fourier de uma combinação linear, né, de funções é a combinação linear das transformadas, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque olha só. Ih, eu apaguei aqui. Não precisava ter apagado, né? Isso sempre é verdade. Isso, não, linearidade é sempre para qualquer função, certo? Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu não estou pegando aqui e multiplicando esse cara por 2 e apareceu um 8 aqui. Você concorda comigo que eu poderia ter feito isso? A transformada do het de t sobre 4 é o quê? É o sinc, é 4 sinc de 2 ômega. Concorda comigo? Legal? Tá? Legal? Eu ainda não cheguei lá, mas notem, eu consegui uma nova transformada só sabendo da linearidade. Certo? Se eu quisesse, por exemplo, fazer a transformada de Fourier disso aqui, ó. Vai cair isso na prova, hein? Que eu estou fazendo aqui. Sempre cai. Tá? Vou pegar lá. Isso aqui é menos 2, menos 1. Aqui é 0. Aqui é 1. Aqui é mais 2. Aqui é 1, aqui é 2. Qual é a transformada de Fourier disso? De f, vamos chamar isso aqui de f de t. Né? Como é que eu vou saber isso? Né? Eu sei que aqui fica um pouquinho mais difícil, mas é porque eu teria que ensinar mais uma coisa. Mas na verdade, ó, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a transformada de Fourier desse sinal aqui, certo? Que é um het, não é isso? E posso fazer a transformada desse sinal aqui, que é o outro het. Tá legal? Na verdade, dá pra gente mostrar. Isso aí vocês fazem o quê? Somam as duas transformadas de Fourier, certo? Vai dar 2 sincs com frequências diferentes. Aqui eu não mostrei a fórmula geral, né? A gente só mostrou aqui pelo exercício que a gente fez que a transformada de Fourier de het de t sobre 4 é igual a 4 sinc de 2 ômega. Mas eu não fiz uma fórmula geral, concordam comigo? Para fazer uma fórmula geral eu teria que ter escolhido, né, o tal. Vocês concordam comigo? Eu teria que ter escolhido o tal para encontrar essa fórmula geral. Vocês concordam comigo? Que é o tal, que é a largura do pulso, certo? Por que tal é a largura do pulso? É porque ele vai de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2. A gente fez um de largura quanto? De largura 4, concordam comigo? Agora tem um de largura quanto? De largura 2 aqui, né? Que é o de menos 1 até mais 1. A gente vai fazer isso, tá legal? A gente vai fazer isso. Legal? Então vou parar por aqui, porque a gente chegou a gente chegou no que eu queria. Antes das propriedades e fez um negócio, tá? Depois, na aula que vem, eu vou continuar as outras propriedades. Por exemplo, para fazer essa transformada de Fourier aqui, ó, às vezes eu pergunto assim, qual a transformada de Fourier do sinal abaixo por 2 métodos? Dá até para fazer por 3. Primeiro método, você usa a definição. Aí você uma integral de menos 2 até menos 1, uma integral de menos 1 até 1, uma integral de 1 até 2, uma integral e só, né? Concorda comigo? São 3 intervalos ali. Segundo método, você vê que isso aí são 2 hets, um het mais o outro het. Concorda comigo? Que esse bolo aqui é 2 hets. Aí tem o terceiro método. Lembra quando a gente tinha figura gráfica e ia fazer transformada de Laplace, o que a gente fazia?
Então, gráfico queria fazer a transformada de Laplace. Usava a definição ou não? O que a gente fazia? Derivando, derivava. Lembra que tinha o método das derivadas? Não é isso? Até só aparecer impulso? Aqui também tem. Entendeu? Faz o método da derivada até só aparecer impulso. Legal? Ok? E aqui funciona perfeitamente também. Tá? Porque a derivada aqui, no outro lado de Laplace, ainda tinha que ver. Na derivada se tinha o F0, o F0 menos, né? Mas quase todas, quando era transformada de Laplace, sempre era alguma coisa começando em zero, né? Então não dava problema. Certo? Ok? Então a gente aqui vai fazer também. Tá? Notem o seguinte: apesar de ser mais fácil, é mais difícil. Por que apesar de ser mais fácil, é mais difícil? Porque, na verdade, você tem várias formas de fazer alguns problemas, e isso às vezes você escolhe a pior. Segundo, toda hora aparece número complexo aqui. Lá em Laplace a gente não usava número complexo praticamente para nada, a gente só tinha que lembrar, a gente só lembrava do número complexo em Laplace quando a raiz de baixo, lembra quando eu ia fazer a transformada inversa? Era complexa, a gente tinha que usar aquela fórmula louca lá, certo? Então é isso, tá legal? Então, pessoal, vou parar por aqui. Na sexta-feira a gente continua com as propriedades e teoricamente, galera, a gente vai fazer transformada inversa de Laplace usando tabela. A gente não precisa fazer, raramente vai ter uma expansão em frações parciais. Laplace não é assim, Fourier não é assim, tá? E a Laplace é assim pra cacete. E a gente vai ver, tem uns problemas bem interessantes. A gente vai usar o teorema da modulação, a gente vai ensinar modulação, vamos ver se a gente consegue chegar num ponto legal, certo? Ok, pessoal, e é isso. Eu ia falar na sexta-feira, eu aviso, né? Mas semana que vem eu vou pedir 3 dias de abono, então não vai ter aula na quarta e na sexta, tá? Eu vou estar aqui na UEM até terça, mas na quarta e na sexta eu vou estar viajando, tá legal? Não é para os Estados Unidos, eu volto na semana que vem mesmo, volto no domingo, tá? Então, é isso, tá legal?